Quando a gente vai falar em manejo de micronutrientes no solo, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre eles é a sua dinâmica no solo. É a sua forma no solo. Forma no solo, a forma com que ele vai ser absorvido, a forma com que ele vai ser encontrado no solo. Essa forma no solo é que vai definir a forma com que a gente vai fazer o manejo. Isso daqui é muito mais importante nos micronutrientes do que nos macronutrientes. Onde nos macronutrientes estamos falando com quantidades muito maiores. Micronutriente é ajuste fino. É um detalhezinho você perde o micronutriente, você deixa de disponibilizar micronutrientes. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte: qual a forma com que eles estão no solo? E aí, a gente vai ter esses micronutrientes no solo na sua forma catiônica e na sua forma aniônica. Daniel, cara, eu não estudei, eu não sei muito bem o que é cátion, o que é ânion. Vamos lá. Cátion, carga positiva. Ânion, carga negativa. É só isso que vocês têm que entender nesse primeiro momento, tá? Nesse primeiro momento. Então, nós vamos ter micronutrientes catiônicos. Vamos colocar isso aqui, ó, micros. Vamos lá, ó, micros. Nós vamos ter eles catiônicos. Escrevam aí, tá? Façam, porque eu sei que depois vai estar aqui, é só tirar um print, ou esse aqui às vezes vocês fazem, mas olha, se você estiver anotando, isso aqui vai fixar no seu cérebro. Vai ficar muito mais fácil de você guardar essa informação. E nós temos os aniônicos. Aniônicos, tá certo? Aqui não é proparoxítona, então tem que acentuar aqui. Catiônicos e aniônicos. Beleza? Quem são os micronutrientes catiônicos? Aqueles com carga positiva. Vamos lá. Primeiro deles, cobre. Bom, o Cu. O Cu aqui ele vai estar 2+, tá? Todos aqui, ó, 2+, duas cargas positivas. Esse é o primeiro micronutriente que a gente tem aqui, catiônico. Próximo, ferro, também 2+, tá? Segundo micronutriente que a gente vai estar colocando aqui. Depois, manganês, também vai estar com carga positiva. Daqui a pouquinho vocês vão entender como entender esses micronutrientes, a carga desses nutrientes no solo é importante para saber como manejá-los. Bem, também 2+. Podemos colocar também aqui o níquel, ok? Também 2+. Todo mundo aqui com duas carguinhas positivas, ok? E por fim, e não menos importante, o zinco, também aqui 2+. Veja bem, isso aqui é a forma principal. Vale lembrar a vocês que esses micronutrientes, né, apesar de essa ser a forma principal, eles vão poder ser encontrados no solo em formas diferentes, tá? Eles podem modificar essa forma, estando aí ligado, enfim, a outros com OH, enfim, pode ter mais de uma carga, por exemplo, o manganês pode ter 3+, 4+, o ferro, mesma coisa, pode ser diferente. Eu estou falando a sua forma principal. Próximo aqui agora, vamos para os aniônicos. Boro, tá? Boro. Principal com ele na forma aniônica. Só que o boro, ele vai ser no solo, principalmente como ácido bórico. A gente vai encontrar ele principalmente como ácido bórico. A gente vai ter aqui uma forma, o H3BO3, tá? Não precisa ficar muito ligado a isso daqui, mas nós vamos ter ele também aqui com carga negativa. Então eu posso ter o boro com carga neutra e posso ter o boro com carga negativa. Então o boro ele se manifesta no solo em formas diferentes, mas a sua principal forma vai ser essa aqui, ó, com carga neutra, sem carga. E olha, é exatamente o fato de não ter carga que modifica toda a forma com que a gente vai manejar ele no solo, com que a gente vai aplicar ele no solo. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Só que eu estou colocando ele como aniônico porque ele vai poder ser encontrado no solo também com a sua carga negativa. Depois, o cloro, ok? O cloro, uma carguinha negativa, aqui, temos aqui uma carguinha negativa. E o molibdênio. O molibdênio, pessoal, ele é até encontrado numa forma um pouquinho diferente, porque ele vai ser esse aqui, ó, molibdênio. Depois nós temos aqui ligado ao oxigênio, 4, 2-. Essa é a forma. Então veja bem, esses daqui são os micronutrientes de carga positiva e esses daqui são os micronutrientes de carga negativa, com um asterisco aqui no boro, porque ele pode estar com carga neutra, na maior parte das vezes ele vai estar
com carga neutra. Daniel, por que entender a forma com que ele está no solo é tão importante? Porque, veja bem, os fatores que influenciam na disponibilidade de micronutrientes estão completamente ligados à carga desses nutrientes no solo. Começando, qual é o primeiro fator que influencia? Vamos lá, quero que vocês comentem aqui embaixo, por favor, aqui no chat, rapidinho. Qual que é o fator que mais influencia a disponibilidade de micronutrientes no solo? Mas o pH é o que mais vai influenciar. Vamos colocar isso aqui agora, ó, pH do solo, tá? Não sei se vocês lembram, mas quando a gente fala em pH do solo, apenas a nível, vou contar um caso aqui para vocês aqui agora. P é minúsculo e H é maiúsculo, tá, galera? Isso aqui é só para vocês entenderem. E eu nunca esqueço disso aqui, porque eu tomei uma sabuada na minha graduação. Eu estava produzindo o meu TCC. Olha só, já estava produzindo o meu TCC. E eu fiz ele todinho colocando pH maiúsculo. Eu tive um professor muito bom, inclusive o meu professor orientador, Leandro, foi um baita professor, especialista em solos, né? Não ironicamente, foi uma das áreas que eu quis me aprofundar, certo? E eu fiz ele todinho, me deu uma sabuada porque eu coloquei o P maiúsculo e o H maiúsculo, é P minúsculo e H maiúsculo. Tá bom, pessoal? Eu vejo muita gente escrevendo aí, mas é lógico que é só uma questão de formalizar aqui a forma que a gente coloca, tá? pH é o que mais influencia. Por que o pH é o que mais influencia? Vamos lá. Prestem bastante atenção. Quando nós temos um pH mais elevado, nós temos mais cargas negativas no solo. pH mais elevado, nós temos mais cargas negativas no solo. Vamos desenhar isso daqui? Então vamos pegar aqui um pH mais elevado, para cima. pH para cima, ok? O que eu vou ter? Vamos imaginar aqui uns colóides do solo. O que são os colóides do solo? Enfim, são aquelas placas que tem no solo com carga negativa. Pode ter colóide de carga positiva, sim, mas não entra no critério agronômico aqui. Tá? São cargas que tem a ver com a CTC, tudo lá, enfim, né? Com carga negativa. Principalmente os colóides vão ser argila e matéria orgânica, né? Complexo de argila, complexo de matéria orgânica, e ali vão formar cargas negativas. Então, quando eu tenho um solo com pH um pouco mais elevado, né, 6,5, 6,8, eu tenho muitas cargas negativas aqui disponível no solo. Quando eu tenho um pH mais baixo, tá? Ou seja, quando eu estou com pH mais baixo, levemente ácido, eu vou ter bem menos cargas negativas disponíveis. É lógico que isso daqui é apenas uma forma de a gente desenhar e ficar mais fácil o entendimento para vocês. Agora, Daniel, o que um pH mais elevado? Por exemplo, vamos supor que esse pH aqui seja 6,5. 6,5 mais elevado. E eu tenho aqui um outro pH 5,1, um pouco mais baixo, tá? Isso proporcionalmente não seja a diferença tão grande assim, mas para que vocês entendam. Um pH 6,5 e um pH 5,1. Ou seja, esse aqui já está ácido ou levemente ácido, e esse aqui não, esse aqui já está próximo da neutralidade, é um pH ideal para a gente, né? Agronomicamente falando, é um bom pH, né? 6,5. Então eu vou ter bem mais cargas negativas disponíveis. O que isso muda aqui para os micronutrientes? Galera, isso é lógico. Veja bem, se eu estou trabalhando com nutrientes e carga positiva em um solo com mais cargas negativas, o que acontece com positivo e negativo? Se adsorve. Acontece a adsorção. Então, esses micronutrientes de carga positiva serão mais adsorvidos em solos com pH mais elevado. Faz sentido? Se eles são mais adsorvidos, Daniel, quer dizer que eu perdi eles? Não quer dizer que você perdeu, mas quer dizer que nesse primeiro momento ele está indisponível. Ele está indisponível. Então ele se ligou, se adsorveu, então ele está indisponível. Quer dizer que em outro momento ele pode ser disponibilizado? Vamos falar sobre isso, porque cada nutriente é diferente. Vamos falar sobre isso, mas sim. Agora, o que acontece em um pH mais elevado quando eu tenho nutrientes de carga negativa? Eu peguei aqui e botei o molibdênio. Molibdênio num pH 6,5, com mais cargas negativas no solo. O que acontece? Negativo com negativo faz o quê? Repele. Eles não se adsorvem, na verdade eles se dessolvem. Né? A palavra dessorção está correta, ela existe agronomicamente falando, tá bom?
Então, eles se dissolvem. O fato de ele se dissolver deixa esses nutrientes mais disponíveis. É por isso que em solos com pH mais elevado, eu tenho mais disponibilidade de micronutrientes com carga negativa. Em solos com pH mais elevado, eu tenho menos disponibilidade de elementos de micronutrientes de carga positiva. Em solos com pH mais baixo, eu vou ter mais disponibilidade de elementos de carga positiva. E vou ter menos disponibilidade de elementos de carga negativa. Faz sentido isso aqui para vocês, pessoal? É lógico que aqui nós temos uma série de fatores. Eu tenho aqui o complexo matéria orgânica que está completamente envolvido. Solos com mais argila e mais matéria orgânica têm mais disponibilidade de determinados micronutrientes. Menos argila, ou seja, mais areia e menos matéria orgânica, menos disponibilidade. Tudo isso aqui vai influenciar. Só que o principal fator aqui de disponibilidade é o pH. Entende? Daniel, isso quer dizer então que o ideal seria trabalhar com pH mais baixo? Porque aí trabalhando com pH mais baixo eu tenho mais disponibilidade de cobre, ferro, manganês, níquel, zinco. Não, porque se você for trabalhar com pH mais baixo, por mais que você disponibilize um pouco de micronutriente, só que você vai começar a disponibilizar fósforo, entre outros macronutrientes, diminui a atividade microbiana, diminui a decomposição e estabilização da matéria orgânica. Então, é problema. Fala, Daniel, mas então a gente tem um problema aqui, porque se eu trabalhar com solo com pH mais elevado, eu vou diminuir a disponibilidade desse micronutriente. Tá, de certa forma, você pode até diminuir essa disponibilidade daqueles micronutrientes ali. Só que aí a gente entra com manejo estratégico para suprir essa necessidade. E é aqui que entra a inteligência técnica. De saber, de entender essa dinâmica e falar, cara, o meu pH está elevado. Então, pega aqui uma análise foliar e é explicado porque talvez eu estou com um pouco cobre na concentração total, ou zinco. E aí eu vou entrar com manejo específico para poder suprir essa necessidade. Entende agora? Por que não adianta você querer ficar, não, agora eu vou verificar somente o diagnóstico visual, vou olhar para ela. Não, porra, tá errado. Então, se pegar uma análise foliar, verificar com o solo, porque essa dinâmica aqui vai dizer muita coisa pra gente. Entende também porque eu estou falando desde o início, cara, esquece essas recomendações engessadas, aquelas receitinhas de bolo. Não, pô, tem que analisar o todo. Eu tenho que olhar para isso aqui e entender, né? Porra, isso aqui é carga positiva, carga negativa, o pH está mais elevado, agora eu pego a análise foliar, traço as duas coisas e falo, porra, eureka! Entendi por que esse micronutriente está assim. Agora vamos entrar com foliar, pô. Agora vamos colocar esse micronutriente junto com esse NPK. E aí a gente vai começando a fazer isso da forma correta.